estamos aqui para dar início aqui a uma aula para você de resolução de 20 questões sobre a Lei 8666, a Lei de Licitações. Essa lei aparece tanto no edital da UFJF como no edital do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É uma lei que assusta muitas pessoas, mas pode ficar calmo, que você vai ver aqui comigo como que é cobrado, aquilo que é mais cobrado, para que você tenha um norte na hora de estudar e saiba aquilo que deve ser focado. É uma lei extensa, mas fique tranquilo que não cai tudo não. Você vai ver um padrão nas questões, a maioria das questões que eu selecionei para você é da banca Cefet Minas e trouxe outras que eu escolhi didaticamente, conceitos que eu acho muito relevantes para que você possa levar para a sua prova. A Lei 8666, ela trata da licitação. A licitação no âmbito da administração, toda a administração federal, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, se aplica também à administração indireta e ela vai falar sobre como que a administração vai escolher a melhor proposta. Não é a proposta mais barata, é a melhor proposta. E tendo ali um vencedor, no final, ali na segunda metade da lei, ela vai tratar do contrato. O contrato que é assinado entre o vencedor da licitação e entre a administração para que se dê início àquela obra, aquele serviço. Saiba desde já que a licitação pela Constituição Federal, ela é obrigatória sim para compras, obras, serviços, mas há casos que a própria lei, a Lei 8666, pode deixar que se faça uma contratação direta. São os casos de dispensa, são os casos de inexigibilidade que você vai ver comigo aqui, alguns muito importantes nessas questões. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos dar início agora com a nossa primeira questão. Exercício, olha, caiu agora, esse ano, fresquinho, em 2019. Vamos lá. Sobre as normas gerais para licitação e contratos da administração pública, nos termos da 8666, é correto afirmar que os serviços de publicidade da administração pública, quando contratados com terceiros, serão dispensados de licitação. Não. No comecinho da Lei 8666, fala a que se aplica. Fala que se aplica na administração direta, na administração indireta, para obras, serviços, compras, locações, inclusive os serviços de publicidade. Então, você não tem esse caso aqui de dispensa de licitação. Os processos de licitação poderão estabelecer margem de preferência para produtos industriais. Não, a margem de preferência era para produtos manufaturados, você não tem essa produtos industriais aqui. Inclusive, o princípio da Lei 8666 que traz é o princípio da isonomia. Você deve tratar todos os licitantes de forma igual, mas há casos que a própria lei pede para se dar tratamento diferenciado, como, por exemplo, as microempresas e pequenas empresas, as margens de preferências que são dadas. Vamos para a próxima. As normas de licitação e contratos não devem privilegiar tratamento diferenciado e favorecer as empresas de pequeno porte. Acabei de dizer, a lei determina que seja dado tratamento privilegiado a essas empresas. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e a indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento correto, perfeito. Você vai ver que isso aparece até em mais questões dessa banca. Guarde isso aí. E vamos ver qual que é o erro da próxima alternativa. Alienação de bens da administração pública quando móveis dependerá de autorização legislativa. Não. Quando for alienar um bem imóvel da administração, eu vou depender de autorização em lei sim, exceto se esse bem imóvel for de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Já para alienar bem imóvel, eu não preciso, em nenhum caso, de autorização legislativa. Vamos lá para mais questão. Em virtude de uma grave enchente ocorrida no município do interior do estado do Rio de Janeiro, uma histórica ponte essencial para o tráfego no centro da cidade está sob o risco de ruir.
Após um estudo técnico, verificou-se a necessidade da execução de uma obra reparadora com valor de R$50 mil e duração de 60 dias. Considerando, olha, aqui está a resposta, comprovação inequívoca da situação de emergência no presente caso e que os serviços contratados serão destinados exclusivamente à solução dos problemas causados pela circunstância emergencial, a forma de contratação mais apropriada é: a lei traz que, como regra, a licitação é obrigatória, salvo nos casos de dispensa ou inexigibilidade. A dispensa está no seu artigo 24, que você não pode chegar na prova sem saber. São os casos que a licitação é dispensável, às vezes em razão da pessoa que eu vou contratar, do objeto a ser contratado, em situações de emergência, como é o caso aqui. E qual que é a diferença para a licitação inexigível? Inexigível, eu tenho inviabilidade de competição. Às vezes, por exemplo, eu tenho um fornecedor exclusivo. Não tem como ele concorrer com ele mesmo. Então, nesses casos de inviabilidade de competição, eu terei a inexigibilidade de licitação. O que é diferente da dispensável. Muitos casos que eu tenho urgência e não dá para esperar aquele processo de licitação, que é um processo formal, cheio de formalidades. Então, nesse caso aqui de grave enchente, na qual eu tenho uma situação de emergência comprovada e a contratação será apenas exclusivamente para a solução desses problemas emergenciais, é um caso do seu artigo 24, é um caso de dispensa de licitação. Muito importante, já vai direcionando os seus estudos aí. Questão número 3. Considerando a lei de licitação, olha só, isso já apareceu em outra questão, no ano de 2019, apareceu no ano de 2016, o padrão se repete. Vamos lá. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização do seu objeto e a indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Exatamente, vimos isso lá na questão 1. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e dos preços unitários de determinada obra a ser executada. Sim, qualquer cidadão poderá requerer. Em obediência ao princípio da isonomia, é vedado o tratamento diferenciado e favorecido aos licitantes, inclusive como microempresas e empresas de pequeno porte, viu? Isso se repete, nesse caso não é vedado, nesse caso é obrigatório, por disposição legal, dar tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. E 4. Admite participar da licitação ou da execução de obra o autor do seu projeto básico, desde que indiretamente não. O autor do projeto básico, ele está impedido de participar da licitação ou da execução da obra, ainda que seja indiretamente. Então, está errado. Nós temos aqui, correto, nós temos somente A1 e A2. Resposta, letra A. Vamos para mais uma questão. O Tribunal de Justiça de Alagoas, tendo em vista sua missão, visão e valores e no intuito de preservar sua memória institucional, decide publicar edital destinado a selecionar, olha só, a composição do hino do Poder Judiciário alagoano, premiando o vencedor com a quantia de R$10 mil. Considerando o caráter artístico desse projeto, a modalidade de licitação apropriada será: quando nós temos profissionais aqui especializados, nós temos dois tipos de situações. Uma, se para selecionar um trabalho artístico, eu tenho a modalidade de licitação chamada concurso, no qual eu estipulo um prêmio, uma remuneração. Mas se for naqueles casos que somente aquela pessoa puder fazer esse trabalho artístico, aí nós entramos no caso de inexigibilidade de licitação. Aqui não está falando nada disso, está falando que tem que selecionar um trabalho artístico. Então, nesse caso, a modalidade será o concurso. Número 5.
A Lei 8666 estabelece em seu artigo 7º que as licitações para execução de obras e para prestação de serviço obedecerão à seguinte sequência. O que você tem? Primeiro você tem o projeto básico, que serve para caracterizar aquela obra, aquele serviço que se quer contratar. Depois desse projeto básico, você tem um projeto executivo que será responsável ali pela execução. Ele vai definir como aquela obra será executada segundo as normas da ABNT. E depois, de fato, você tem a execução da obra e do serviço. A ordem é essa, só que a 8666 fala que pode haver sim a atividade aqui concomitante, tanto do projeto executivo com sua execução, ou seja, ao mesmo tempo. Então, onde aparece essa ordem aqui é na letra C, projeto básico, projeto executivo e execução de obras e serviços. Questão número 6. Cuidado! Aqui aparece um não. Não é sanção prevista ao contratado pela inexecução total ou parcial. O que nós temos aqui? A lei de licitação começa falando do processo licitatório. Processo licitatório é aquele que a administração vai selecionar a melhor proposta. Isso não significa que é a proposta mais barata, porque nem sempre o que é mais barato é o melhor. Nós estamos lidando aqui com dinheiro público e ela deve sim escolher a melhor proposta. Depois que passou ali a fase da licitação, nós chegamos a um vencedor da melhor proposta, a administração pública irá firmar um contrato com esse vencedor. Aí sim, esse contratado passará a executar aquela obra, aquele serviço, aquilo que ele foi contratado, foi objeto do contrato. Mas, dependendo se ele deixar de executar aquele contrato total ou parcialmente, ou diversas outros casos ali de descumprimento contratual por parte dele, nós teremos algumas sanções que serão aplicadas a esse contratado. E a sua lei 8666 traz uma lista de sanções. Aqui está perguntando uma que não é sanção prevista no caso de inexecução total ou parcial. Nós temos a advertência, sim. Cassação do registro nós não temos. Nós não temos essa cassação do registro. Nós temos multa, sim. Nós temos suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração por no máximo 2 anos. E nós temos também a declaração de inodoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Então, a única aqui que não é uma modalidade de sanção é a letra B. Exercício 7. Considerando os procedimentos para licitação e contratos orientados pela lei, analise e complete as lacunas. As de edital de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinados e observados da administração. Aqui está falando que as minutas dos editais da licitação, dos contratos, acordos, convênios, devem ser previamente analisados pela assessoria jurídica da administração. Um artigo aí que a banca gostou de cobrar. Vamos lá, em regra, nós temos prazo sim para um contrato administrativo. Ele dura ali o prazo ali que nós temos daquele período orçamentário. Nós temos exceções, por exemplo, quando tiver contemplado no plano plurianual e etc. Outra exceção aqui que a sua questão está cobrando é a duração do contrato com o objeto de prestação de serviços executados de forma contínua. Nesse caso, ele poderá ter prorrogações chegando até certos meses. E quais são esses meses? Qual é o limite de meses estabelecido nesse artigo? 60 meses. Só que lá no final desse artigo, em determinados casos, eu ainda posso ter mais 12 meses nesses casos de serviços contínuos. Mas aqui está perguntando só o primeiro, 60 meses. Te lembrando que é vedado contrato por prazo indeterminado. A própria lei proíbe. Vamos lá. De acordo com a 8666, é dispensável. Lembra que eu te falei? Dispensável tem que estar lá no artigo
24. Casos de guerra ou grave perturbação da ordem? Sim. Casos emergenciais ali, a licitação é dispensável. Contratação de profissional de qualquer setor artístico? Não. Nesse caso não é nada, nem é dispensável, nem é inexigível, pode ser através de concurso. Inexigível seria um profissional específico de um setor artístico, consagrado pela crítica ou pela opinião pública, que aqui não está falando nada disso. Contratação de fornecimento de energia elétrica com concessionário? Sim, nesse caso ela é dispensável, está lá no seu artigo 24. Número 4, intervenção da União no domínio econômico para normalizar o abastecimento, está correto também, é um caso aí emergencial. E 4, aquisição de material que só pode ser fornecido por produtor exclusivo? Não, no 5 aqui é caso de inexigibilidade. Então, como resposta, nós temos 1, 3 e 4. Vamos para mais uma questão. Considerando a lei de licitação, o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, segundo as regras da ABNT, já te disse isso, só pode ser o projeto, básico não, só pode ser o projeto executivo, porque o projeto básico é responsável por caracterizar, o que é responsável por executar é o projeto executivo. Questão 11. Conforme as diretrizes no processo licitatório, nós temos como critérios de desempate. A própria lei traz uma ordem para que haja critérios de desempate e essa ordem tem que ser seguida. Vamos ver aqui se está correto? Por isso que fala sucessivamente. Sucessivamente significa nessa ordem. 1. Produzidos no país? Sim, primeiro, se eu tiver ali nas mesmas condições, o primeiro critério de desempate que eu vou usar é se o bem foi produzido no país. E o segundo critério de desempate? Produzidos ou prestados por empresas brasileiras? Sim, também está correto. Se todos foram produzidos no país, eu vou passar a analisar aqueles que foram produzidos ou prestados por empresa brasileira. E se continuar o empate, eu vou ver produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Correto. E o próximo será produzidos ou prestados por empresa que comprovem o cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou reabilitada da Previdência Social e atendam às regras de acessibilidade. Exatamente essa ordem. São os critérios de desempate que você tem que saber quais são e a ordem certa deles. Questão 12 está pedindo aqui da inexigibilidade de licitação. Lembra? Inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição. Vamos analisar. Eles tentam confundir com os casos de licitação dispensável. Aqui é o artigo 25. Serviços técnicos de natureza singular com profissionais de notória especialização. Já é a nossa resposta. Aqui vai tentar comprovar projetos fidedignos, profissionais de titulação. Não, é só você saber a letrinha da lei mesmo que você vai ver que aparece justamente o que está escrito na letra A. Aqui eu tenho inviabilidade de competição. Questão 13. Está falando que a lei institui normas de licitação, afirma-se que 1. A execução indireta dos contratos é feita por órgãos e entidades governamentais empregando seus próprios meios. Se está empregando meios próprios, não vai ser execução indireta, concorda? Vai ser execução direta. Então, está errado. 2. As compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado. Sim, exatamente o que está na sua lei. Cuidado para não confundir, porque você vira e fala, nossa, mas é a administração pública que está comprando, então teria que ser do setor público. Não, a lei fala que sempre que possível. 3. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação comprove possuir requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital. Correto. Nós temos 5 modalidades de licitação. Nós temos a concorrência, a tomada de preços e o convite. São modalidades de licitação aí de acordo com o valor. Lembrando que o valor hoje dessas modalidades não se encontra mais ali na Lei 8666. Foi atualizado por um decreto de 2018. E nós temos as licitações de acordo com o objeto, que já é o concurso e o leilão. E aqui a concorrência é a modalidade de licitação para quaisquer interessados que preencham ali os requisitos de habilitação. É a modalidade mais completa, quando envolve maior dinheiro e que possui um trâmite maior também. A licitação é dispensável quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços. Nossa, isso você já aprendeu que caiu na outra questão. Sim, é caso de licitação dispensável. A licitação é inexigível quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República ouvido o Conselho Nacional. Existe esse caso, mas não é de inexigibilidade. Esse caso, a licitação também é dispensável. Então, aqui é falso. Como correto, nós temos o 2, o 3 e o 4. 2 e 3, 4, letra D. Questão 14. Considerando a Lei 8666, que institui normas para licitação e contratos, afirma-se que os contratos regulam-se somente pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público? Vamos ver. As leis aplicáveis à execução do contrato, especialmente nos casos omissos, é cláusula indispensável? Os contratos de prestação de serviços continuados em caráter excepcional poderá ser prorrogado até 180 dias consecutivos. Serviços contínuos, lembra? 60 dias eu posso prorrogar, são 60 dias e dependendo lá eu posso mais 12. Então isso daqui você já corta com o que você já viu. A administração em licitação que o vencedor não tiver assinado o contrato convocará o remanescente, desde que tenham sido aplicadas as combinações previstas em edital. As supressões poderão exceder os limites de 25% das obras, serviços ou compras e de 50% da reforma de edifício, mesmo sem acordo? Bom, vamos comentar cada uma aqui, já eliminamos a que você já tem condição de saber. Os contratos administrativos regulam somente pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público? Não. Lá no começo já fala que regula-se realmente por suas cláusulas, pelas leis, pelas normas de direito público, sendo aplicável às normas de direito privado supletivamente ali. Então, esse somente está errado. B. As leis aplicáveis à execução do contrato e especialmente os casos em omissos é a cláusula indispensável, sim. Nós temos lá no artigo lá da Lei 8666, a gente sempre ou põe menos meia ou mais meia, que exige cláusulas necessárias, cláusulas que devem constar ali naquele contrato. E essa é uma das cláusulas necessárias. Depois você vai lá e lê. A administração em licitação que o vencedor não tenha assinado o contrato convocará o remanescente. Isso é verdade. Se o primeiro não assinou, eu convoco o segundo, o remanescente. Desde que tenham sido aplicadas as combinações previstas, não. Eu chamo o remanescente independentemente de ter aplicado ali as combinações previstas. As supressões, nós temos casos que eu vou mudar o contrato de acordo entre as partes. Essa é tranquila, mas tem casos que a administração pública tem a prerrogativa, em razão da supremacia do interesse público, de modificar os contratos de forma unilateral. Modificações qualitativas no próprio projeto e modificações quantitativas. Nós temos aí supressões ou acréscimos, mas isso tem um limite também para não prejudicar muito o contratado. Em geral, essas supressões e esses acréscimos serão de 25%. E um caso lá de reforma de edifício pode chegar a 50%. Aqui está falando que as supressões poderão exceder. Não, mesmo sem acordos celebrados entre contratantes, mentira, não vai poder exceder. 15. O município de Salvador deseja firmar contrato administrativo no valor de R$100 mil com sociedade empresária de notória especialização para a prestação de serviços. Olha, serviços técnicos de natureza singular,
Isso você tem lá no seu artigo 13, falando que serviços são esses de natureza singular. De acordo com as normas de regência, a contratação pretendida é inviável? Não. Inviável porque é imprescindível que haja breve procedimento? Inviável porque é imprescindível que haja breve procedimento na modalidade de tomada de preços? Não. Inviável mediante inexigibilidade de licitação e desde que o valor do contrato esteja de acordo com o preço do mercado. Sim, esses casos de serviço técnico aqui especializados do artigo 13, a regra é que se houver possibilidade de competição, será por meio de concurso. E se não houver possibilidade de competição, será por inexigibilidade de licitação. Artigo 16. Aqui eu já não peguei mais da sua banca, porque eu achei mais didático nesse caso aqui para fixar questões aqui que vão te acrescer muito e são coisas que eu tenho certeza que fará diferença na hora da sua prova. Vamos lá. Peguei uma questãozinha aqui do CESP, mas que traz um tema muito importante que eu aposto para a prova de vocês. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios pré-fixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva. Exato. Trouxe essa questão aqui para você levar esse conceito para sua prova. O princípio do julgamento objetivo é que a administração, ao fazer o julgamento daquelas propostas de licitação, ela deve ser o mais objetiva possível. Ela deve se ater àqueles requisitos que estão ali no edital. Ela não pode usar de critérios subjetivos para favorecer um ou prestigiar o outro ou desfavorecer, porque a regra aqui é a competitividade e todos devem ser tratados de maneira isonômica, de maneira objetiva. Então, leve esse conceito para a sua prova. Questão 17. No caso de guerra ou grave ameaça, a licitação será? Nesse caso, são casos urgentes, a licitação será dispensável. 18. De acordo com a Lei 8666, a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data é tomada de preços. Ela é para os cadastrados ou para aqueles que atendem os requisitos do cadastro até o terceiro dia anterior à tomada de propostas. Você tem que saber quais são os tipos, as modalidades de licitação e as características de cada um. Lembra? São 5. 3 em razão do valor e 2 em razão do objeto. E os tipos de licitação, não confunda, tipos de licitação é outra coisa. Melhor técnica, melhor preço, melhor técnica e preço. Esses são os tipos. Aqui chama modalidades. E em relação às garantias nos contratos administrativos, a sine correta. Pode-se exigir ali garantias na fase do contrato. Vamos lá. A administração pode exigir determinada garantia da parte da contratada, independentemente de previsão anterior no instrumento convocatório, não. Se ela quiser exigir uma garantia, tem que estar ali, sim, no instrumento convocatório. Caução em dinheiro não é admitida? É admitida. É uma modalidade de garantia. E quem escolhe qual modalidade de garantia vai prestar? A própria contratada escolhe a modalidade ali. Como regra geral, a garantia não pode exceder a 30% do contrato? Não. Como regra geral, são 5%. A depender de licitações de grande vulto, pode chegar até 10%. A garantia deve ser restituída ao final da execução do contrato, não podendo a administração confiscá-la. Não, está certo. Ela não pode confiscá-la. Ela pode descontar nos casos que o próprio contratado dê prejuízo ali para a administração pública, mas confiscá-la, não. No final do contrato, ela é devolvida, abatido ali os prejuízos, algumas despesas que o contratado deu para a administração pública. E a fiança bancária não é admitida? Não, a fiança bancária é sim também uma modalidade de garantia. E, para finalizar, vamos lá. A respeito das modalidades de licitação, assinale a alternativa correta. Muito importante isso. Vamos lá. Questão bastante didática, por isso que eu trouxe ela para você.
Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de um trabalho técnico, científico, artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme os critérios constantes no edital, publicado na imprensa com antecedência mínima de 45 dias. Está correto, exceto pela modalidade. Isso daqui, sim, é o conceito de concurso. E não só essa banca, mas como todas, inclusive a sua, vai tentar colocar o conceito certinho e só trocar o tipo, a modalidade de licitação. As modalidades de licitação são duas. Empreitada, não, isso daqui não tem nada a ver com modalidade. Modalidades são aquelas 5. Concorrência, tomada de preço, convite, leilão e nós temos o concurso. Pregão é uma modalidade, mas está lá em outra lei, não é objeto aqui. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre qualquer interessados que na fase inicial de habilitação comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Não, nós vimos que aqui não é tomada de preço. Nesse caso aqui, será a da concorrência. Já vimos isso em questões, inclusive da sua banca. Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento. Não, nós vimos isso também em outra questão. O nome disso é tomada de preço. Sobrou pra gente a letra E. É bom aqui que você revisou todos os tipos de modalidade. Vamos ver? Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto. Cadastrados ou não. Sim, cadastrados ou não serão convidados. Escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório. Então, eu vou convidar no mínimo 3 aqueles que são cadastrados ou não. Depois eu vou estender aos demais. Esses demais devem ser cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas na apresentação da proposta. Tá vendo que esse que tem prazo, tomada de preço, esse convite também? Cuidado que eles gostam de confundir aí na hora da prova. Bom, fizemos 20 questões, a maioria da sua banca aí, questões para você perceber qual é o perfil da sua banca, aquilo que você não pode deixar de estudar, que a Lei 866 é uma lei muito extensa, tem muita coisa que não é muito objeto de prova e você precisa, nessa fase, otimizar os seus estudos. Então, use isso daqui como um norte para você saber o que você tem que estudar, resolva bastantes exercícios, foque nos principais artigos e eu te dou uma dica, é uma lei cheia de valores, cheia de prazo. Faça aí uma tabelinha sua com os principais prazos para ali pertinho da prova você não precisar ficar relendo e relendo essa lei, reler só ali o que é fundamental e aqueles prazos. E até a data da sua prova não deixe de ficar revisando esse tema, que é conhecimento específico, peso é 3 e com certeza será muito importante, será fundamental para a sua aprovação. Desejo a todos uma ótima preparação e um excelente estudo e conte conosco para o que precisar. Tchau!